Ok, senhores, dando andamento a mais uma aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos, o qual nós estamos na parte 3 do capítulo de Equação de Conservação de Massa, Bernoulli e de Energia. A aula de hoje ela tem por objetivo entender o uso e as limitações da equação de Bernoulli e aplicá-la para solucionar uma variedade de problemas e escoamento de fluidos. Então, a gente vai ver a equação de Bernoulli, vamos falar um pouco de linha piezométrica e linha de energia e exercícios. Como de praxe, a nossa bibliografia principal é a do Sengel, Mecânica dos Fluidos. Então, é o seguinte, a equação de Bernoulli é uma relação aproximada entre pressão, volume e elevação, e é válida, certo, em regiões de escoamento incompressivo e em regime permanente. Então, a equação de Bernoulli ela já começa com a limitação. Ela só é válida para escoamento incompressivo e em regime permanente, onde as forças de atrito resultantes são desprezíveis. Então, a equação de Bernoulli é uma equação aproximada, como já falou, né, que só é válida em regiões de escoamento não viscoso. Então, mais uma limitação, onde as forças viscosas resultantes são desprezívelmente pequenas, se comparado com as forças de inércia, gravitacional ou de pressão. Tais regiões ocorrem fora das camadas limites, certo? Isso aí, esse dado de camada limite, a gente vai aprofundar bem mais na frente, certo? E esteira. Então, basicamente, ela é uma equação de energia, que a gente já viu nas aulas passadas, que envolve três tipos de energia, né? O somatório de três tipos de energia. A energia de escoamento, a energia cinética e a energia potencial, certo? Então, essas três energias, elas formam uma carga, certo? É o que a gente chama de carga ou energia, certo? Então, o escoamento em regime permanente compressivo, a carga 1 tem que ser igual à carga no ponto 2. Então, eu vou pegar dois pontos, por exemplo, uma tubulação reta, e vou medir a energia no ponto inicial e no ponto final, certo? Então, a carga de energia no ponto inicial ela tem que ser igual à carga de energia no ponto final. Por quê? Porque a energia deve se conservar. Logo, o somatório das cargas de pressão cinética e de elevação, no ponto 1, tem que ser igual às cargas de pressão, elevação e velocidade no ponto 2, certo? Então, as duas cargas vão ter que ser iguais, né? Não necessariamente essas cargas que eu falei, né? Elas são iguais, mas o somatório delas tem que ser igual, tá bom? Então, por exemplo, a energia de escoamento no ponto 1, ela pode ter uma energia diferente de escoamento no ponto 2. Porém, o somatório dessas três no ponto 1 tem que ser igual ao somatório das três no ponto 2. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, ó, a carga de pressão mais a carga de velocidade mais a carga de elevação, ele tem que ser igual ao somatório da carga de pressão, carga de velocidade e carga de elevação no ponto 2. Tá bom? Então, simples e fácil dessa forma. Quem é, mãe? Quem é? Sim. Então é o seguinte, eu tenho aqui um certo escoamento, certo? E eu peguei aqui um volume infinitesimal aqui de controle, certo? Nesse ponto aqui de volume de controle, nós temos aqui uma pressão, uma força, certo? No eixo S, eu vou chamar aqui, uma força de reação ainda no eixo S e uma força peso, certo? Aqui abaixo, certo? E estando relacionado com o eixo S e o eixo N, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que ela está em movimento dinâmico. Logo, o somatório dessas forças aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a força 1, que eu vou chamar aqui de PDA, certo? Somada com a força 2, que é o PDA em um ΔP, certo? Caminhou um pouquinho, ok? Então, ó, PDA menos P mais ΔP dA, certo? Que é justamente essa força de reação, a força PDA, por isso ela é negativa, menos a força peso vezes o seno de θ, né? Então, aqui eu tenho o θ, o seno, ele vai estar
no eixo do S aqui, ó, certo? Então, ele é o seno aqui. No eixo do N, ele seria o cosseno, que é igual a massa, certo? Vezes a aceleração, que a aceleração a gente já viu em aulas passadas, que é igual a uma velocidade, né? Uma velocidade local vezes a derivada dessa velocidade, que é a advectiva, né? Certo? Então, a aceleração é igual ao v dv ds. Certo? Quem tiver dúvida nisso aqui, vê as aulas passadas, certo? E faz uma leitura do livro também. Então, ó, fazendo aqui os cálculos e transformando essa força-peso aqui, certo? A força-peso não é igual a massa vezes gravidade? A massa não tem uma relação com a densidade e o volume? Então, a força-peso é igual a densidade vezes gravidade, ó, certo? Vezes o volume, que é igual a dA ds, certo? dA ds. Professor, e de onde apareceu esse dZds? Esse dZds apareceu da relação trigonométrica do seno de θ. Ó. Então, se você vir para cá, para esse triângulo retângulo, você vai ver ó, que o seno de θ é igual a dz dividido por ds, certo? Que é igual a massa, eu também vou transformar em densidade e volume, certo? Então, vai ser ρ dA ds, certo? Vezes velocidade, né? V, certo? Que aqui não é volume, é velocidade, desculpe. É a velocidade mesmo, né? Que a gente tinha falado. Vezes dV ds. Já que é aceleração, isso aqui tem que ser velocidade. Às vezes, são tantas variáveis, né? Que a gente fica, até acaba se atrapalhando um pouco aqui, né? Então, fazendo essas relações, cortando o que tem que cortar e tudo isso, tá? Esse ds com ds ó, fica 1, esse ds com ds fica 1, então desaparece, ó, então fica só ρ, dA, v, dv, mas esse dA aqui, ó, ele entra ele corta aqui os dAs, certo? Então vai ficar menos dp, menos ρg, dz, que é igual a ρ, v, dv, né? Então pronto. Então a gente já tem aí uma coisa legal, certo? Vou passar todo esse dado aqui, ó, esse menos e menos, para cá, para ficar mais e mais. E vou dividir pela densidade, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar dp dividido pela densidade mais VdV é igual a V ao quadrado sobre 2, né? Então isso aqui é a integral, né? Então vou integrar esse valor. Vai ficar 1 meio de V2 sobre 1 meio de V2 mais GdZ, né? Então isso aqui é a equação de energia, certo? Encontrando. Para o escoamento em regime permanente, vai ser a integral de dp dividido por ρ mais V2 dividido por V2 dividido por 2 mais GZ, né? E para fluido incompressivo, não precisa dessa variação de pressão, né? Pressão. Ah, professor, está diferente do que eu conheço. Está diferente do que vocês conhecem. Por quê? Porque geralmente, alguns livros, ele traz também um sistema que eu divido pela gravidade, né? Então, aqui, em vez de virar densidade, vira peso específico. Aqui é V ao quadrado sobre 2G. E aqui é só Z, né? Certo? Então, ele pode ser visto assim também. Ele tanto pode ser feito dessa forma, relacionando o peso específico, como dessa forma aqui, que a gente fez agora, relacionando apenas a densidade. Certo? E aqui tem um pouco do que é uma linha piezométrica, HGL, e linha de energia, EGL. A linha que representa a soma da pressão estática e as cargas de elevação é chamada linha piezométrica. Então, geralmente, quando a gente está estudando a parte mecânica dos fluidos, faz-se necessário a gente fazer a medida da pressão, tanto estática quanto dinâmica. Essa linha piezométrica é justamente a medida das pressões estáticas do fluido, certo? E a linha que representa a carga total do fluido é chamada linha de energia, certo? Que essa linha de energia está relacionada ao efeito dinâmico do fluido, certo? O qual a gente pode medir isso a partir de uma carga, certo? Então, cada ponto desse aqui representa uma carga no fluido, do qual essa carga ela é o somatório das energias de pressão, certo? Que é aquelas energias que a gente já viu, né? Que é essa aqui, ó, energia de escoamento, mais a energia cinética, mais a energia potencial. Então, o somatório dessas energias, ela vai dar a energia de um ponto daquele fluido, certo? Então, há sempre a energia de um ponto, né, no mesmo conduto,
ou seja, no mesmo dispositivo, certo? Elas vão ter que se igualar pelo processo de conservação de energia e massa. Então, em um escoamento do tipo Bernoulli idealizado, a EGL é horizontal e sua altura permanece constante, né? Então, ele não perde energia, certo? Num regime ideal de Bernoulli. Mas não é o caso do piezométrico, quando a velocidade de escoamento varia ao longo do escoamento, certo? Então, no caso piezométrico, ele varia devido à variação das energias cinéticas e potenciais, certo? Porque, como eu disse para você, o somatório das energias se mantém constante. Porém, existe uma diferença entre as energias potenciais, cinéticas e de escoamento. Mas o somatório deles tem que ser constante, tem que ser igual, certo? Então, a carga 1 tem que ser igual à carga 2. A energia no ponto 1 tem que ser igual à energia no ponto 2. No entanto, você pode ter variações das energias locais, de modo que o seu somatório dessas três com as outras três tem que ser iguais, certo? Importante entender isso. Ou seja, o que isso quer dizer, professor? O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que eu posso variar essa energia de escoamento, essa energia cinética e essa energia potencial. No entanto, o somatório delas tem que ser igual, certo? Então, a gente pode trabalhar nessa variação. Como exercício aqui, nós temos, por exemplo, o exercício da descarga de água. Da descarga de água de um tanque grande. Então, você tem aqui um tanque, certo? Um tanque grande e aberto para a atmosfera é preenchido com água até uma altura de 5 metros de saída da torneira. Uma torneira próxima à parte inferior do tanque é aberta e a água escoa para fora da torneira de maneira suave, né? Então, determine a velocidade da água de saída. Então, eu tenho um tanque aqui, certo? Do qual eu vou estudar dois pontos. Então, eu vou ter duas cargas de energia, certo? No ponto aqui acima, certo? Onde o tanque está aberto, certo? Na parte submersa, na parte imersa, né? Na superfície de água, e no ponto da carga de energia na saída do meu fluido, na tubulação de saída. Então, eu tenho que saber o quê? Que a carga de energia no ponto 1 é igual à carga de energia no ponto 2. Por quê? Porque ambas se conservam. A energia se conserva. Então, H1 é igual a H2. Isso quer dizer o quê? Que o somatório da energia de escoamento mais energia cinética mais potencial do ponto 1 tem que ser igual ao somatório da energia de escoamento mais cinética mais potencial do ponto 2. Certo? Então, tá claro. Isso quer dizer o quê? Que P1 sobre gama, né? Mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1 tem que ser igual a P2 dividido por gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Então, eu vou adotar o meu plano horizontal de referência em cima do meu ponto 2. Para quê? Para que eu zere o Z2. Ó. Z2 é igual a zero. Por quê? Porque ele está em cima do meu plano horizontal de referência. Certo? Como ele está em cima, o meu Z1 vai ser igual a 5 metros, ó, que é a altura da diferença de 1 para 2. Certo? Como esse tanque aqui ele está aberto, isso quer dizer que a pressão que está sendo submetida aqui no ponto 1 é pressão atmosférica. Logo, a pressão P1 vai ser zero. E a saída do meu fluido aqui no ponto 2 também está saindo para a atmosfera. Então, a pressão que está sendo exercida aqui é pressão atmosférica. Então, P1 e P2 são também ambos igual a zero. Logo, eu corto aqui, né? Ou são iguais, vamos dizer assim, né? Vamos dizer igual a zero, porque a pressão atmosférica ela é basicamente 100 kPa, né? Mas quando a gente trata de pressão manométrica, a gente geralmente chama a pressão atmosférica de zero, tá? Mas não necessariamente ela é zero, né? Vai depender também se você quer uma pressão absoluta ou se o seu exercício pede isso. Mas nesse caso, não. A velocidade no ponto 1 vai ser zero. Por quê? Porque ele trata de um tanque muito grande. Então, um tanque muito grande, com escoamento muito pequeno, você tem a diminuição do seu filete de água, né? Da sua superfície de água, muito devagar. Então, a gente adota que é zero, né? A gente chama isso de tanque infinito, certo? E a velocidade 2, que é a velocidade de saída, é o que a gente quer saber, né? Logo, velocidade 2 é igual a raiz de 2G
Z1, né? 2GH, pode ser chamado assim também, que é igual a 9,9 metros por segundo. Está claro a todos? Certo? É importante vocês saberem essa parte aí, que é o mais básico de como a gente entender, né, um princípio da equação de Bernoulli. Lembrando que a gente está usando Bernoulli aqui, por quê? Porque trata-se de um sistema em regime permanente, de um fluido incompressível, e que os efeitos viscosos não são considerados desprezíveis, né? Agora vamos fazer aqui o exemplo 2. Então, retirando gasolina de um tanque de combustível com sifão. Então, durante uma viagem à praia, certo? Pressão atmosférica, ele já dá aqui. Um automóvel fica sem gasolina e se torna necessário tirar com o sifão a gasolina do automóvel de um bom samaritano. O sifão é uma mangueira com diâmetro pequeno e para iniciar o bombeamento é preciso inserir um lado do sifão no tanque de gasolina cheio, certo? Esse lado aqui. Encher a mangueira com gasolina por sucção, então você vai lá com a boca e enche, né? E em seguida colocar o outro lado em uma lata de gasolina abaixo do nível do tanque de gasolina. Então eu botei aqui, ó, uma lata abaixo do nível do tanque de gasolina. A diferença de pressão entre o ponto 1, que é na superfície livre de gasolina, aqui ó, no tanque de gasolina, certo? E no ponto 2, que é esse ponto da lata de gasolina, faz com que o líquido escorra da elevação mais alta para mais baixa. O ponto 2 está localizado a 0,75 metros abaixo do ponto 1. Neste caso, e o ponto 3 está localizado 2 metros acima do ponto 1. O diâmetro do sifão é de 5 milímetros e as perdas por atrito no sifão devem ser desprezadas. Então, determine o tempo mínimo para retirar 4 litros de gasolina, a pressão do ponto 3, certo? Então, aqui você tem o desenho esquematizado, ó, certo? Mostrando o quê? Que aqui você tem um tanque de gasolina, que é o ponto 1, certo? Aí você vem aqui por cima, que é o ponto 3, e o ponto 2 vai ser na lata de gasolina, que tem que estar abaixo do tanque de gasolina, certo? Conforme ele explicou aí. Então, ele quer saber o tempo mínimo para retirar 4 litros. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o ponto 1 e o ponto 2 e vou fazer a relação pela equação de Bernoulli, certo? Então, ambos estão a pressão atmosférica, certo? Logo, P1 e P2 vão ser iguais, ou seja, vou zerar eles, certo? Como eu expliquei anteriormente, né? Quando trata de uma pressão manométrica, você pode zerar. Como é pressão atmosférica dos dois lados, logo eles vão se cortarem, né? Eles vão se cortar, certo? E a densidade é igual, e a gravidade também, certo? Eles vão se anularem, certo? No tanque de gasolina, a gente vai adotar que aqui também seja tanque infinito, ou seja, a velocidade é igual a zero, então V1 é igual a zero, certo? E aqui a gente vai botar o nosso plano horizontal de referência em cima do ponto 2, que logo Z2 vai ser igual a zero, mas Z1 vai ser igual a 0,75. Logo, a velocidade de escoamento vai ser igual a raiz de 2GZ1, né? Que é igual a 3,84 metros por segundo. Então, eu tenho a velocidade, mas ele não quer a velocidade, ele quer o tempo que ele faz com que tire 4 litros, né? Então, eu tenho a velocidade. Eu tenho também o diâmetro do meu tubo. Então, se eu tenho um diâmetro, eu tenho a área, certo? Então, calculando a área com diâmetro de 5 milímetros, eu vou ter 1,96 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Se eu tenho a velocidade, eu tenho a área, eu tenho a vazão volumétrica, certo? A vazão volumétrica é igual à multiplicação da velocidade vezes a área, que vai dar igual a 0,0753 litros por segundo. Pronto. Então, eu já tenho a vazão volumétrica e eu tenho o volume de combustível que eu quero tirar, que é 4 litros. Então, se a minha vazão é uma variação do volume pelo tempo, logo o tempo vai ser igual ao volume dividido pela vazão, que vai dar 53,1 segundos. Já para eu determinar a pressão do ponto 3, né, que é o que ele quer, que é essa pressão aqui. Agora eu já não posso dizer que essa pressão é atmosférica. Por quê? Porque ela está dentro da tubulação. E precisou ter uma sucção com a boca, né, para poder gerar o efeito sifão. Então tem pressão ali diferente da pressão atmosférica, certo? No caso é menor, né, mas a gente vai entender aqui por quê. Então, a pressão no ponto 3 aqui, que é a pressão de sucção,
eu vou relacionar essa pressão do ponto 3 com o ponto 2 aqui, ó. Então, eu vou utilizar a equação da energia, certo? Por equação de Bernoulli. Então, pressão no ponto 2 dividido por gama, certo? Ou ρg, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2 é igual a pressão no ponto 3 dividido por ρg, mais V ao quadrado no ponto 3 dividido por 2G, mais E3. Então, primeira coisa, ponto horizontal de referência. Eu tenho aqui no meu ponto 2. Logo, o Z2 vai ser igual a zero. E o meu Z3 vai ser igual a 2,75, certo? Que é 0,75 até 1 e 2 até 3. Então, eu já tenho isso. Pressão 2. Pressão 2 vai ser a pressão atmosférica. E a pressão 3 é o que eu quero encontrar, certo? Então, também já tenho isso aí. Velocidade. A velocidade, pelo princípio de conservação, vão ser iguais, certo? Por quê? Porque ela está dentro de uma tubulação. Então, a velocidade no ponto 3 vai ter que ser igual à velocidade no ponto 2, pelo princípio de conservação de massa. Haja vista que não há uma modificação na área do tubo. Se houvesse uma modificação na área do tubo, a gente não poderia usar essa equação. Mas como o tubo ele se mantém com a área constante, logo, a vazão desse ponto tem que ser igual à vazão desse. Então, se eu tenho vazões iguais, áreas iguais, naturalmente eu vou ter que ter velocidades iguais. Então, eu vou cortar as velocidades aqui. Ó. Então, a pressão P3 vai ter que ser igual à pressão atmosférica menos ρgZ3, que ela vai dar o quê? Então, a gente já sabe que vai ser uma pressão atmosférica menos essa pressão aqui dado pelo efeito sifão. Então, a pressão vai ter que ser menor que a pressão atmosférica para gerar a sucção, né? Então, P3 vai ser igual a 81,1 kPa. Certo? Próxima aula, a gente continua aí os nossos estudos.